Dona Clara. Peraí. O que a gente acha? Oi, oi, oi. Dona Clara. Beijo. Beijo, beijo. Tudo bem. Bom, falta a Fernanda, né? Dos que estão escalados, falta a Fernanda. Aí a prece inicial é a Eliane, o evangelho é do Carlos, livro dos Espíritos sou eu, a Lucélia faz as duas vibrações, tá, Lucélia? Tá. E a Fernanda, a prece final. Mas aguardemo-la. Sim. A Marli acho que não vai entrar, né? É provável que não. Ela falou que tem psicólogo, né? Uhum. Certo. Bom, com relação ao dia 28, como vamos esperar se alguém fala alguma coisa, mas eu acho que é aquilo lá mesmo, né, gente? A reunião final, última do ano. Uhum. Eu acho que sim, Marcelo. Uhum. Eu penso que sim. Então, certo. Esperar um minutinho. Você já está de férias? Mais ou menos. Da interação, sim, mas ainda estou dando algumas aulas de reposição para alguns alunos que perderam aula. É. Mas a partir de sábado, 100%. Vamos começar? Uhum. Vamos. Então, vamos, neste momento, levar o nosso pensamento e vamos conectar com os amigos espirituais do Grupo Espírita Francisco de Assis. Que eles possam estar conosco, que eles possam nos unir em pensamento, em amor e em paz. Eles possam estar em nossos lares, hoje, um pouquinho diferente, das nossas vibrações, vamos ter estudos, que a espiritualidade amiga possa nos incluir, possa nos ajudar com a sua intuição, para que a gente tenha um bom estudo. E que depois sirva de ligação entre nós, todos aqueles que vão receber as nossas vibrações. Que assim seja. Oi, Fer. Ixi. Eles caíram. Tudo bem? Eu acho que eles estão com dificuldade na conexão. A internet dele estava cortando mesmo. Ela estava falando aqui, estava cortando. É. Vamos esperar um minutinho, né? Pouco lisentinha. Lá nas mensagens estavam falando da última reunião ser dia 28? É. Uhum. Tá. Que é um domingo, né? Uhum. Tá. Se Voltar. quiserem que seja aqui em casa presencial,
Bom, aí é uma coisa para discutir. Tá bom. Voltaram ou não? Estão ouvindo a gente? Derrubaram a gente, mas a gente é persistente. Bom, Então vamos lá. Vocês estão ouvindo a gente? Sim, eu estou. Marcelo está travado para mim. mas eu estou te Está ouvindo. ouvindo? Posso Pode então começar, começar? estou te ouvindo. Então vamos lá. Vamos começar hoje o capítulo 27. Pedi e obtereis. Condições da prece. Item 1. Todos aí no item 1? Sim. Beleza. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam de seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. Mateus capítulo 6, itens 5 a 8. O item 2. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-la, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar os vossos pecados. Isso é Marcos capítulo 11, itens 25 e 26. Item 3. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior, desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, itens 9 a 14. E para encerrar o item 4, as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. O item 4 resume os itens 1, 2 e 3, né? Porque as condições da prece foram claramente definidas. Não se coloque em evidência quando você orar. Pede para o Pai em segredo. Quer dizer, a melhor oração não é aquela que você faz querendo se enaltecer, mas aquela que você coloca abaixo de Deus e pede para Ele. Eu costumo dizer que em qualquer lugar você faz uma oração. Pode ser no banheiro da sua casa, a coisa está meio tumultuada, tem televisão ligada, tem gente ouvindo som, tem criança correndo. Vai no banheiro. Um lugar que é tranquilo, que você consegue fazer uma oração. Porque, às vezes, a gente está precisando disso. O corre-corre do nosso dia a dia, as tribulações,
no emprego, as discussões, às vezes no trânsito. Por mais que a Casa Branca seja uma cidade pequena, ainda tem coisas ruins no trânsito. E essas coisas ruins acabam nos afetando. É alguém que tenta passar a perna na gente numa fila de banco, numa fila de mercado, num médico. Alguém que desmarca uma consulta com você sem você ser avisado. E você se exalta. Então, tudo a gente precisa estar no vigiar e orar. E essa oração tem que ser calma, em segredo. E é muito interessante, porque se a gente olhar, isso aqui foi escrito em 1800 e alguma coisa, 50 e alguma coisa. Se a gente vê hoje alguns que oram para que todo mundo veja em praça pública. Para mostrar que a oração dele é melhor, é fervorosa. Há necessidade disso? Não há necessidade. Nós devemos estar recolhidos em segredo com o nosso Pai. Deus nos ouve? Você pode pedir uma atenção para o teu anjo de guarda, para guia, mentor, pedir para Jesus. A tua oração chegará até Deus sempre, quando você faz isso de oração. E aí, no item 2 que ele fala, né, já fala assim, não são muitas palavras. Entendeu? Eu não preciso fazer uma oração com muitas palavras, bonitas palavras. Basta que eu faça do fundo do meu coração. Tem até aquela historinha do Zé, não é? Que o Zé passava na igreja e falava, Jesus, eu estou aqui. Passava no outro dia, Jesus, eu estou aqui. E era essa a oração dele. Um dia o Zé ficou doente. E o padre falou, cadê esse rapaz? E não achava, aí achou ele no hospital. E por que essa cadeira? Aqui, meu amigo Jesus, todo dia vem e diz, Zé, eu vim te visitar. Então, quer dizer, a oração dele era essa. Ele não sabia falar a palavra bonita, mas ele fazia tão forte do fundo do coração dele que ele recebia uma visita que ele achava que era de Jesus. E podia ser de Jesus, se você faz ela com muito fervor mesmo. Então, quer dizer, simplesmente, Zé, eu vim te visitar. Então, quer dizer, não precisa de tantas palavras, precisa de coração e estar conectado. E perdoar. Você vai fazer uma oração, qualquer que seja ela, e não perdoa as pessoas que estão precisando do seu perdão, esse perdão, muitas vezes, a gente pensa assim, aí eu vou ter que procurar a pessoa, falar para ela por perdão, às vezes ela nem sabe que eu estou assim com ela. Como é que eu faço? A melhor forma, quando a gente não consegue ainda, nós vamos um dia chegar lá. E vamos perdoar. Primeiro, quando a gente chegar lá, ninguém vai precisar perdoar, né? A gente não vai se ofender. Uma vez perguntaram se não me engano, para Mahatma Gandhi, se ele perdoava. Ele falou, não. A pessoa orou, mas você não perdoa, Gandhi? Ele falou, não, porque eu não sinto a pessoa me ofendendo. Então, eu não preciso perdoar. Eu só preciso perdoar quando eu me ofendo com o que ela fala. Se eu não me ofender, eu não preciso perdoá-la. E a mesma coisa acontece, mas nós não chegamos nesse nível ainda. Qualquer coisinha que a pessoa fala já deixa a gente irritado, fica nervoso, ou seja, mostra que a gente não está preparado. Então, a gente precisa perdoar essa pessoa. E eu não preciso procurar por ela. Na minha oração, eu perdoo o erro que ela cometeu contra mim. Porque Jesus, na cruz, não disse, Pai, perdoai porque eles não sabem o que falam e fazem. Então, é isso. Eu preciso perdoar essas pessoas. Muitas vezes, é um revide que ele está dando, né? Como a gente tem o véu do esquecimento, a gente acha que a gente está sendo ofendido. Mas será que não é um troco que eu estou recebendo daquilo que eu fiz? Às vezes, sim. Nem sempre. A gente não pode olhar só para o passado, tem que olhar para o que a gente faz hoje. O que eu estou fazendo hoje? O que está gerando tudo isso? E eu preciso, então, olhar e mudar o meu jeito de pensar, meu jeito de ser, e perdoar as pessoas que me ofenderam, me fizeram sentir ofendido. Por quê? Porque elas precisam desse perdão. E eu preciso. Na verdade, o mais todo perdão sou eu, né? Porque a pessoa já me ofendeu e eu fico aqui, remoendo o que ela fez, dando respeito para mim. Quem é ela para fazer isso comigo? Como que ela faz isso? Como assim? Quer dizer, a pessoa já fez, foi embora, não está mais perto de mim, e eu estou aqui, remoendo, fazendo com que isso fique refletindo dentro de mim. E daqui a pouco eu estou com uma doença psicossomática, por quê? Porque eu não consigo. Então, o perdão, que a gente acha que é para o outro, estou perdoando porque não vai fazer, atravessou, tudo bom para caramba, perdoa ela.
Não, está fazendo bem para mim, porque está saindo de dentro de mim. Se for um perdão verdadeiro, né? Porque se não for, eu só falei que perdoei, mas continua fazendo essa remoendo aqui dentro de mim. Algum comentário, pessoal? Não da minha parte. Algo a acrescentar? Eu tenho algo a beber. Então, Fala beba. bastante. Rápido. Bom, então de minha parte era isso. Bom, se ninguém mais vai comentar, posso ir para o Livro dos Espíritos, então? Pode. Livro 3, capítulo 9, Leis de Igualdade. Pergunta 823. Igualdade diante do túmulo. Todos nela? Sim. Sim? Ok. Então vamos lá. Pergunta 823. Esperar um minutinho, Fernando, ou... Só um minutinho, ela ver o que ela... Eila. Desculpe, entrei com o livro errado. É pergunta 823, tá, Fernanda? Tá nela? Ok, então vamos lá. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Ó, sim. Não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo, e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Bom, achei muito interessante ele falar que, na verdade, o que se faz, né, com toda a suntuosidade, né, constrói aquele mausoléu, né, aquela coisa toda cheia de pompa, fala que é em honra de quem está lá enterrado, né? Mas não é nada, é isso. Normalmente, não vou falar que é regra geral, né? Aqui ele fala que pode ser que não. Mas não, é uma questão de status, né? A pessoa, até na morte, quer manter status. E a gente sabe que isso é uma grande besteira, né? Porque nós que estudamos, né, o Espiritismo, nós sabemos que não levamos nada de físico para o túmulo, né? Nada. Então, não tem necessidade disso. E outra, ele fala aqui, né? Achei bastante apropriado isso. Quer dizer que o pobre que não pode construir aquele baita, né, monumento de mármore, que não sei o quê, pá, quer dizer que ele não pode honrar a memória daquele que foi embora. Não, isso não tem nada a ver, né? A gente precisa de entender, né, cada vez mais que tudo aquilo que primeiro, não. Primeiro, vamos colocar a ideia em ordem. Primeiro, o mundo verdadeiro é o espiritual. Primeira coisa. Segunda coisa, quando nós formos por outro lado, né, aquilo que nós possuímos de físico não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é
o amor que nós carregarmos durante a vida, o conhecimento que adquirirmos durante a vida, o bem que fizermos ao outro, né? E do lado negativo, né? Também o mal que nós fizermos, né? Isso também vai influenciar como vai ser a nossa vida no plano espiritual, né? É, então, o que é físico não importa. Eu sei que é. Diga, Carlos. Levamos as virtudes e as vicissitudes. Exatamente. Exatamente. Né? Mais algum comentário? Né? Então, pergunta 824. É curtinho essa aqui hoje, né? Ele pergunta para o espírito assim: reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Kardec faz uma observação. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o lavará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. Bom, aquilo ele só confirma aquilo que ele já havia dito, né? E o Carlos, né? Não levamos nada, só as virtudes e as vicissitudes. Então, aquilo que fizermos de bom e de ruim é que vai pesar no final, né? É, eu sei que para nós é difícil, para mim, eu vou falar de mim, né? Para mim é difícil enxergar a vida espiritual, né? Porque eu me sinto ainda muito envolvido com a vida material. Parcialmente, isso não é um problema, muito pelo contrário, porque precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Mas o que a gente não pode fazer é tornar isso uma necessidade absoluta. Não. Eu tenho que ter dinheiro para fazer isso. Sabe, a gente tem que parar, pelo menos eu estou falando de mim, tá? Cada um. Por que que eu vou ter, por que que eu vou comprar um carro zero? Para quê? Se um carro meia vida tá bom para mim. Por que que eu vou comprar uma mansão se para mim uma casa, eu e minha esposa, uma casa pequena é o suficiente? Para que isso? A gente tem que parar de dar tanta importância, e isso eu for, a primeira pessoa que eu falo isso é para mim mesmo. Eu tenho que parar de dar tanta importância à vida material, porque eu não vou levar nada daqui, só o conhecimento e o bem e o mal. Só isso. E toda essa pompa, né, que se faz, isso é totalmente desnecessário. Não estou falando da lembrança, né? A lembrança é muito importante. Se você acha importante no dia de finados pegar e levar uma vela, acender lá a vela no túmulo, levar flor, orar, isso não vai fazer mal a ninguém, né? Se for feita de coração. Mas com o tempo a gente vai abandonar essas manifestações físicas, né? De amor. Na verdade, o amor não é físico, ele é sentido na alma, né? Bom, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Gostaria de falar. É que eu não sou Fale. apegada nas coisas materiais, mas eu sou muito apegada nas pessoas. Quer dizer, eu sou muito apegada nos filhos, na minha irmã, muito apegada. E não é bom também, né?
Ah, isso é amor. O amor não é ruim. Amor e canja de galinha sempre é bom. Certo. Amor Eu mudei um é pouco a bom. frase. O apego É. é Então, diferente. o apego, eu sou Ah, apegada. sim. O amor, ele é uma decisão que a gente toma de amar as pessoas, e isso é importantíssimo, principalmente em termos de família, né? Agora, o apego, eu preciso olhar se o que eu estou sentindo é amor ou é apego. E aí, se eu chegar à conclusão que eu sou mais apego do que amor, e buscar me melhorar, mudar, porque eu sinto o amor. Sentir esse amor é essencial para a nossa vida. Agora, se for apego, que a pessoa não pode andar, não pode fazer nada, eu quero ela do meu lado, aí já começa a trazer problema, doentio. Então, isso é muito complicado de uma outra pessoa definir, porque é quem está sentindo. É apego ou é amor? Às vezes você está interpretando como apego e não é. E Você não é, simplesmente ama as pessoas. E aí, aquela pessoa que você ama, ok. Agora, se você chega à conclusão que é o apego, é Deus que você consegue para transformar só no amor, sem querer o apego delas. Sim. é, Eu vou dar um exemplo da minha vida. Não tem nenhuma pessoa nesse mundo encarnado que eu tenha amado mais do que a minha mãe. Não tem, né? Com certeza. E ela era muito apegada a mim. Quando ela faleceu, né? Obviamente eu nunca deixei de rezar por ela. Mas eu falei para ela assim, mãe, e ela deve ter ouvido, eu vou esquecer de você um pouco. Por quê? Porque a minha lembrança por ela nesse momento difícil seria egoísta, seria possessivo, né? De querer que ela estivesse aqui comigo viva ainda. E isso ia fazer mais mal do que bem. Tem um rabino, eu esqueci o nome dele, é um nome muito complicado. Ele fala assim que amar é libertar. Quando você prende, não é amor. Então, deixe ela ir, né? Deixe ela ir, deixe ela se recuperar, né? Mas eu não esqueço dela nenhum dia. Nenhum dia. Mas esse desapego é bom, principalmente para aqueles que desencarnam. No meu caso, é assim, que nem eu perdi a mãe, o pai, o marido, o filho, então eu fico agarrada nos meus filhos. Eu fico muito agarrada neles, aí eu fico, assim, preocupada de acontecer alguma coisa com eles, nesse sentido, de perder eles também, sabe? Eu estou trabalhando nisso, no Mas meu isso é Então, ser interior. mãe, Lucélio. Exatamente. diga, Fer, não ouvi. Não, isso que ela está relatando é o ser mãe, não é, É, Eliane? Com certeza. Não é um apego acima do normal, é o ser mãe. Ser mãe é assim, se preocupa, tem medo de perder, passa um monte de coisa na cabeça. A gente quer estar junto. É ser mãe, Lucélia. Uma mãe maravilhosa. Eles são é. casados e tudo, né? Mas assim, eu fico preocupada ainda deles. Cada um tem sua casa, mas eu ainda me preocupo. Eu queria não preocupar muito, porque agora já estão casados, tudo, mas eu me preocupo ainda. Não sei se é porque eu perdi muito, assim. Uhum. Mas o que a Fernanda falou é questão de ser mãe. Por Ah, quê? Não importa a É. idade. Pode o filho ter 50 anos, a mãe ter 75, 80 anos, ela vai estar preocupada, ela vai. verdade. Do ser mãe. Isso faz parte. Normal. Por Normal. isso que eu digo que é o apego. Aí não é apego, essa preocupação não é apego. Eu acho que não é. A função mãe mesmo, que é aquela que é difícil para um outro falar nessa hora. Porque o apego vai muito além disso, dessa preocupação. Essa preocupação é cotidiana. É verdade, porque eu nem vou na casa deles, eles que vêm aqui, Por mais que eu fico em cima deles, as né? crianças sejam educadas pelos pais.
meus filhos, eles iam passar uma noite na casa de um amiguinho. Quem ficava preocupado, a mãe ou o pai? A mãe, Eu né? dormia sossegado. Dorme até hoje. E eu, às vezes, que fico a maluca pensando, nossa, tá longe, ou vai pegar uma estrada. Eu sou meio assim, mais a estrada, né? Que agora eu tenho mais velho que já tem o carro, dirige. E aí, às vezes, ele gosta de uma coisa muito gostosinha que a mãe ama, dirigir à noite. Até que ele escreve lá assim, cheguei. Se ele chegou ou não, mas o cheguei me tranquiliza, né? E isso é da função mãe. O pai dorme sossegadamente. Ou melhor, agora tem um WhatsApp com uma localização em tempo real. E eles mandam, os Eles dois. mandam. A hora que eles falam assim, estou pegando a estrada, eu faço assim. Se eles não mandam, oi, boa viagem, cadê minha localização? Daí 2 minutos, plim! Como se fosse, né, adiantar alguma coisa, Mas tranquiliza, é esse o negócio. Não é uma questão... Tranquiliza, porque eu recebi, está aqui, está lá fazendo uma coisa, vai lá e olha a localização. É difícil você falar que é apego. É uma questão de zelar. Mas sabe qual é o problema? É o não saber. Ah, será que ele chegou? Será que ele... O não saber acaba com a gente. Não saber. Agora você falou tudo, é não saber. Eles não contam nada. Agora, antigamente, elas não sabiam mesmo. Não tinha como falar. Às vezes eu converso com a minha mãe, eu falo, como você viveu no mundo sem WhatsApp? Porque eu me lembro, eu fui fazer um trabalho pela Cocan em Campinas. E na época eu não tinha telefone fixo, não tinha celular, não existia. E eu cheguei da viagem, eu morava perto da empresa e a rodoviária ficava entre a empresa e a minha casa. Eu cheguei, era 1h30 da manhã. E fui para a empresa deixar as coisas, o porteiro falou assim, ó, vai para sua casa que sua mãe já veio aqui. Aí eu cheguei em casa, por quê? Porque não tinha telefone, não tinha como avisar. Então, quer dizer, é aquele negócio, já ficou orando, já ficou fazendo muito, porque não aparece. E era para ter voltado. Mas é uma época diferente, eu não dirigia, e não dirijo até hoje, tive que ir de ônibus, quer dizer, chegou lá, acabou o trabalho, 5 horas da tarde, eu tinha que estar 5h30 na rodoviária, pegar para Ribeirão e para cá. Olha o transtorno para quem está viajando. Mas quem está viajando sabe o que está acontecendo. Quem está em casa. E quem está em casa? Não sabe. Sabe. Então, eu não saber o que está acontecendo é que pega. Verdade, é isso mesmo. É verdade. Porque eu vejo assim, Lucélio, o apego é aquilo que você não quer deixar as outras pessoas. Ah, não vou deixar meu filho sair porque ele tem que ficar do meu lado, ele é só meu. Ele não vai fazer nada. Se ele sai com alguém, você já sente ciúmes, porque saiu, né? Fica perto. Isso daí já é um apego. Agora, o sentir isso daí, já não é tanto apego, é que nem se fala, é o amor, né? É, porque os meus já estão casados, moram na casa deles. Sim. Não é? É verdade. E eles não falam Bom, nada de problema nenhum, eles não falam nada. Então, não é apego mesmo, não. Amor. Mais Coisas algum comentário? que só mães sentem. Pai não sabe o que é. Verdade. Tudo bem? Podemos ir para as vibrações? Vamos. Então, vamos lá. É com você, Lucélia. E depois você faz a prece de encerramento, né, Fernanda? Vamos então, vamos agora abrir os nossos corações, como a gente estava falando de amor. Vamos abrindo os nossos corações e vibrando muito amor, vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra.
e que cessam essa guerra, que vença o amor. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço fraternal. Vamos vibrando ao nosso Brasil, que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, vibrando também as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os voluntários que trabalham para o bem e não são vistos. Que Jesus abençoe a cada um deles. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes e aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e aos funcionários. Vamos vibrando a todas as escolas, aos alunos, professores, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte a cada um deles, principalmente as mães que perdem os seus filhos. Vamos vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância e o respeito, um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortaleça a cada um de nós, no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia, na nossa reforma íntima. Vamos vibrando a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual. Utilizar aonde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor e muito carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja. E assim, continuando com muito amor e carinho, e vamos vibrando aos nossos irmãos. Andréia Monteiro Lima, Carolina Arruda, Evânia Cecília Dourador, Cremilde Piotini Brandão, Ivaldo Palma Fernandes, José Aparecido Cavelanha, José Roberto Fontini, Kelly Leran Crox, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Biré, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Tami Mofa e equipe dos professores Fernando e Felipe, Urologia. Que a equipe espiritual auxilie os nossos irmãos aonde precisar, por mais necessário. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos, então, encerrar nossa reunião de hoje, agradecendo os nossos amigos espirituais que estiveram aqui conosco, nos guiando em nossos estudos, em nosso processo evolutivo, que nos acompanham diariamente, muitas vezes nos protegendo do mal. Agradecer a todos que puderam estar presentes e os que mandaram vibrações para nós. Que este restinho de semana seja abençoado para todos nós e que nós saibamos identificar as oportunidades de evolução e plantar amor por onde passarmos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem. Todos bem? Tudo bom, joinha. Deus. Beleza. Bom, então, dia 21. Dia 21, deixa eu pegar aqui o. Dia 21, às 15 horas, nós vamos entregar os panetones lá, certo? Certo. Os nossos amigos. Falando nisso, você chegou a conversar com a Cleusa se nós vamos levar o café? Como é que ficou? Não, mas eu vejo e amanhã eu te falo, tá? Falamos Não vi. Não vi, depois mas a gente leva verei. não, né? Sim, sim. Bem lembrado, Carlos. Obrigado. Eu vou agora mesmo mandar uma mensagem para ela, tá? Beleza. Falou, gente. Então é isso. Boa noite e até. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Abraço a todos. Então, nossa última reunião. Tchau, Dia tchau. 28 é nossa última reunião, sim. Certo. Boa noite a todos. Ana Clara, Tchau, dona Clara. Ana Clara, beijo. Tchau. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite. Boa noite. Não dá nem vontade de sair. Boa noite. Boa noite. Beijo.